conhece o símbolo da Semana da Filosofia? Pois bem, então venha conhecer. A filosofia é tradicionalmente representada pela coruja de Atena, ave que enxerga na escuridão e simboliza a contemplação, respeito e sabedoria. No entanto, para essa Semana da Filosofia, escolhemos olhar para o nosso próprio horizonte e adotar o quero-quero como símbolo do evento. Ave, símbolo do Rio Grande do Sul. O quero-quero habita o chão dos campos abertos e, diferente da postura de outras aves, ele destaca-se por sua inteligência e vigilância, questionando o óbvio e permanecendo atento a tudo ao seu redor. Impressiona também pela perspicácia e pelas estratégias de sobrevivência. Quando sente o ninho ameaçado, voa e localiza de longe dos ovos para despistar os predadores, protegendo aquilo que é valioso. A ave possui um forte comportamento comunitário, pois vive e atua em bando, fazendo alardes sonoros para defender o território coletivo, mostrando que o conhecimento vem de construções sociais e experiências com o nosso cotidiano. Essa ideia dialoga e traz o lado do mito da Atena, a deusa grega da sabedoria. Nascida da cabeça de Zeus, já adulta e vestindo armadura, Atena personifica a razão, o discernimento e a busca por ordem e civilidade, fazendo com que os guerreiros parassem de orar a Ares, deus da guerra, e iniciassem a pedir a bênção da mesma. Ao contrário da violência, ela representa a inteligência aplicada para resolver conflitos e proteger a polis. Se a tradicional coruja de Atenas nos ensina a pausa, o silêncio e a análise dos acontecimentos, o quero-quero nos convoca para uma filosofia do nosso cotidiano e do nosso chão gaúcho. Sendo assim, por que você não vem para conhecer a nossa Semana da Filosofia? Esperamos você lá! Na primeira infância, sobretudo, me parece que um dos problemas atuais do excesso de telas é a falta de experiências, né? E as experiências sensoriais, por exemplo, correr, cair, brincar, se arranhar. Essas questões que formam também assim habilidades para o pensar, para o compreender, e que vão se desenvolver num momento posterior na relação não mais só com a questão concreta, mas também com a questão da abstração. O uso excessivo de celulares, ele prejudica muito a interação das crianças. Comparando com a época da minha infância, a gente brincava muito mais na rua, a gente interagia com os amigos, né, com os colegas. E hoje as brincadeiras têm se concentrado muito nas redes sociais, nos meios digitais. Hoje as crianças conversam, os adolescentes também, né? Conversam pelo celular, jogam pelo celular, então eles acabam interagindo muito menos, né? Isso eu acredito que prejudica muito. O uso das telas, ele, ao meu ver, né, ele prejudica bastante todas as crianças e adolescentes. Eu sei que a internet, né, ela aproxima as pessoas que estão mais distantes, mas ela distancia as pessoas que estão mais próximas. Então, cada vez menos as pessoas conversam, cada vez menos as pessoas interagem, porque ficam muito mais nas telas, né, no celular também. Vivemos conectados praticamente o tempo todo. A gente compartilha os nossos momentos, as nossas opiniões, até mesmo as nossas emoções, tudo em pouquinhos segundos, em stories, vídeos rápidos, até mesmo em frases e publicações. Bom, a tecnologia ela transformou a nossa forma de nos comunicarmos, de como a gente aprende e de como a gente se relaciona, tanto para bem quanto para mal, né? Mas será que quem somos influencia a tecnologia? Ou será que é ela que está tomando conta da gente? A gente vive numa sociedade em que parece que
precisa sempre estar indo bem, sendo produtivo e mostrando a felicidade. E isso aparece muito nas redes sociais. Quando a gente posta só os melhores momentos, procurando curtidas e acaba às vezes se comparando com as outras pessoas. Desde a antiguidade, a filosofia procura responder à pergunta: quem somos? Hoje essa reflexão continua atual, pois precisamos compreender se nossa identidade é construída por nossas escolhas ou também pelas influências das redes sociais. Até que ponto somos realmente livres para pensar e agir? As opiniões mostram que a tecnologia faz parte da vida de todos, mas também influencia nossos comportamentos, emoções e relacionamentos. Nesse contexto, o Sócrates defendia que devemos questionar tudo e não aceitar informações sem refletir. Essa ideia é muito importante hoje, pois somos constantemente expostos a notícias, opiniões e conteúdos nas redes sociais. Bauman apresenta o pensamento de que vivemos em uma modernidade líquida, em que tudo muda rapidamente. Amizades, relacionamentos, opiniões e interesses tornam-se cada vez mais passageiros. As redes sociais aproximam pessoas de diferentes lugares, mas também podem tornar os vínculos mais frágeis e superficiais, já que muitas relações começam e terminam com poucos cliques. A tecnologia faz parte da nossa vida e trouxe inúmeras possibilidades. No entanto, a filosofia nos lembra que ser livre não significa apenas poder escolher, mas compreender aquilo que influencia nossas escolhas. Pensar criticamente é essencial para que a tecnologia seja uma ferramenta a nosso favor e não algo que determine quem somos. Somos realmente livres para escolher o que pensamos? Nossa identidade é construída por nós ou também pelos algoritmos? Como podemos utilizar a tecnologia sem deixar que ela defina nossa maneira de viver? Mais importante do que estar conectado é nunca deixar de pensar. Olá, hoje vamos apresentar um trabalho sobre René Descartes, um filósofo, matemático e cientista francês, considerado o pai da filosofia moderna. Ele nasceu em 31 de março de 1596 na França, estudou no Colégio Jesuíta de La Flèche e se formou em Direito, mas decidiu dedicar sua vida aos estudos da filosofia. Viajou por vários países da Europa em busca de conhecimento e faleceu em 1650 na Suécia. Principais ideias. Então, a principal característica do pensamento de Descartes é o racionalismo. Para ele, a razão é a forma mais confiável de chegar ao conhecimento. Ele também criou a dúvida metódica, que consiste em questionar tudo antes de aceitar algo como verdadeiro. Dessa ideia surge a frase mais famosa dele, que é: penso, logo existo. Que se a gente está pensando, logo estamos existindo. Essa seria a explicação da famosa frase dele. Além de falar sobre razão e conhecimento, Descartes também estudou a relação entre a mente e o corpo. Para ele, a mente era responsável pelo pensamento e pela consciência, enquanto o corpo estava relacionado à parte física. Essa separação ficou conhecida como dualismo cartesiano. Descartes também acreditava na existência de Deus e considerava Deus como um ser perfeito. Para ele, Deus tinha um papel importante na garantia de que aquilo que conhecemos e tínhamos razão poderia ser considerado verdadeiro. Essas ideias fizeram com que Descartes influenciasse não apenas a filosofia, mas também debates sobre a mente e o corpo, a consciência e a existência de Deus. Descartes criou o plano cartesiano baseado em 4 regras: duvidar, dividir os problemas, resolver tudo do mais simples para o mais complexo e depois revisar tudo para evitar erros. Além da filosofia, ele também teve grande contribuição na matemática, criando a geometria analítica e o plano cartesiano, que são muito utilizados até hoje. René Descartes viveu no século XVII em uma das grandes épocas de mudança na Europa, que era onde teve também as maiores descobertas científicas. Muitas ideias que eram consideradas verdadeiras, elas começaram a ser questionadas. E nesse contexto, René Descartes defendia que nós deveríamos simplesmente aceitar as informações e considerá-las verdadeiras, mas usar a razão para questionar, procurar e provar.
e essa forma de pensar ajudou a transformar a filosofia e influenciou o desenvolvimento da ciência moderna. Bom, por fim, a gente pode concluir que uma das obras mais importantes do Descartes é o Discurso do Método, que foi publicado em 1637. Bom, René Descartes foi um dos pensadores mais importantes da história. Suas ideias influenciaram a filosofia, a ciência e a matemática, e continuam sendo estudadas atualmente. Seu legado mostra a importância da razão, da reflexão e do pensamento crítico. Trabalho. Atividade profissional realizada mediante pagamento. Mas será que trabalhar é apenas isso? Todos os dias repetimos os mesmos movimentos. O tempo parece não nos pertencer. Desde cedo, ouvimos que quem trabalha duro sempre vence. Mas essa ideia explica a realidade de todos? Quando o trabalhador perde o controle sobre o que produz, sobre como produz e até sobre seu próprio tempo, ocorre a alienação. A partir do momento em que um trabalhador toma consciência de suas condições e exige melhores condições de trabalho, pode facilmente ser substituído por outro membro do chamado Exército de Reserva. O problema não é apenas trabalhar. É quando o trabalho deixa de ser uma realização humana e passa a ser uma obrigação para sobreviver. Até que ponto escolhemos nosso trabalho e até que ponto somos escolhidos por ele? Quando o trabalho ocupa toda a vida, o ser humano deixa de viver para produzir e passa a produzir para sobreviver. Olá pessoal, meu nome é Erika e eu e meu grupo iremos apresentar sobre um dos conceitos mais famosos da filosofia, o mito da caverna. Ah, Erika, mas o que é o mito da caverna? Bom, imaginem que algumas pessoas passaram a vida inteira presa dentro de uma caverna, olhando apenas para uma parede. Atrás delas existe uma fogueira e pessoas carregando objetos. O que os prisioneiros veem são apenas as sombras projetadas na parede desta fogueira. Como nunca conheceram outra coisa, acreditam que essas sombras são a realidade. Um certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar. No começo, a luz do lado de fora machuca seus olhos. Porém, aos pouquinhos ele consegue ver e percebe que o mundo real é muito maior e mais verdadeiro do que as sombras projetadas na caverna. Quando ele volta para contar aos outros o que descobriu, ninguém acredita nele. Pelo contrário, eles acham que ele está mentindo e preferem acreditar no que acontece dentro da caverna. Bom, o mito representa a busca pelo conhecimento. A caverna simboliza a ignorância, as sombras representam as aparências e o lado de fora simboliza a verdade e o conhecimento. Esse mito é de Platão e ele nos faz refletir sobre como muitas vezes aceitamos as coisas sem questionar e como aprender exige coragem para enxergar além das aparências. Claro que essa interpretação é do Platão. Agora eu chamo aqui nossa colega Bianca para falar sobre as diferentes interpretações de outros filósofos. Meu nome é Bianca e eu vou falar um pouco sobre outros pensamentos de outros filósofos. Aristóteles, por exemplo, acreditava que a verdade não está no mundo das ideias, mas na realidade em que vivemos. Para ele, é observando e estudando o mundo concreto que adquirimos conhecimento. Já Santo Agostinho concordava que existe uma verdade superior, mas dizia que a razão humana sozinha não basta.
Segundo ele, é preciso a iluminação de Deus para compreender plenamente essa verdade. Séculos depois, Francis Bacon afirmou que cada pessoa possui a sua própria caverna, formada por preconceitos, crenças e experiências que podem distorcer a forma como enxergamos a realidade. Por outro lado, Friedrich Nietzsche criticou Platão. Para ele, não existe um mundo perfeito além deste. A única realidade é a que vivemos e devemos aceitá-la com todas as suas imperfeições. Por fim, Martin Heidegger interpretou a saída da caverna como uma transformação na maneira de enxergar o mundo, mostrando que conhecer vai muito além de apenas adquirir informações. Essas diferentes interpretações mostram que o mito da caverna continua despertando debates e reflexões até os dias de hoje. Bom, agora que a nossa colega Bianca já trouxe pra gente algumas interpretações diferentes, chama aqui nosso colega Gabriel para mostrar pra gente e comentar sobre como o mito de Platão ainda se aplica no dia a dia e como isso se relaciona com a nossa realidade. Meu nome é Gabriel e eu vou mostrar como o mito da caverna pode ser visto nos dias de hoje. Bom, podemos dizer que, mesmo com tanta informação e tecnologia, muitas pessoas acabam vivendo como os prisioneiros da caverna. Isso acontece porque nem sempre procuram entender a verdade ou pensar por conta própria. Hoje em dia, muitas pessoas têm preguiça de pesquisar e refletir. Com a facilidade da internet e das tecnologias, muita gente acredita em tudo que vê sem questionar. O hábito de pensar, fazer perguntas e conferir se uma informação é verdadeira está sendo deixado de lado. Além disso, muitas pessoas perderam o interesse por assuntos importantes, como política, sociedade e os problemas do mundo. As notícias falsas também enganam cada vez mais pessoas, porque elas não verificam se a informação vem de uma fonte confiável. As redes sociais também podem criar uma imagem falsa da realidade. Muitas pessoas mostram apenas os melhores momentos da vida, fazendo parecer que tudo é perfeito, quando isso nem sempre é verdade. Assim como os prisioneiros da caverna não percebiam que estavam presos, muitas pessoas hoje não percebem que são influenciadas pelas redes sociais, pela mídia e por informações falsas. Por isso, o mito da caverna continua atual. Ele nos ensina a importância de pensar por nós mesmos, buscar conhecimento e não acreditar em tudo que vemos ou ouvimos. Realmente, por mais que o mito da caverna seja antigo, ele ainda nos traz questionamentos sobre ele na nossa atualidade. E para finalizar aqui o podcast, fica a reflexão: será que o que enxergamos é realmente verdade ou é apenas as sombras daquilo que acreditamos ser a verdade? Obrigada por acompanhar o nosso podcast e até a próxima! Friedrich Nietzsche foi um filósofo, escritor e professor alemão, considerado um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna. Nascido no dia 15 de outubro de 1844, em um pequeno vilarejo da Prússia, ele era o primeiro de 3 filhos do ministro luterano da cidade. Seu pai foi vítima de um derrame cerebral quando Nietzsche tinha 2 anos e acabou não resistindo. Apenas 6 meses após a morte do pai, Nietzsche também teve que presenciar a morte de seu irmão mais novo. Pouco tempo depois, a família do filósofo mudou-se para Naumburg, onde ele passou a infância e a juventude, vivendo com a mãe, a irmã, a avó e as tias. Em 1858, Nietzsche obteve uma bolsa de estudos para estudar na prestigiada escola Schubfort, uma das mais prestigiadas da Alemanha. Após concluir seus estudos, Nietzsche entrou na Universidade de Bonn em 1864 para cursar teologia e filologia. Com o tempo, decidiu concentrar seus estudos na filologia, disciplina que despertava maior interesse. Apesar de ser filho e neto de pastores protestantes, Nietzsche viria a questionar posteriormente os ensinamentos cristãos. Muitos de seus pensamentos iniciais foram influenciados pela leitura do filósofo Arthur Schopenhauer, principalmente a partir da leitura ao livro O Mundo como Vontade e Representação. Em 1888, Nietzsche escreveu suas últimas obras. Ao longo da vida, enfrentou diversos problemas de saúde, como fortes dores de cabeça, enxaquecas, náuseas, vômito, insônia e problemas no estômago. Apesar do sofrimento constante, transformou essa experiência em parte de sua filosofia, defendendo que superar as dificuldades era um caminho para o crescimento pessoal. Dessa reflexão, surgiu a ideia de amor fati, expressão em latim que significa amor ao destino, ou seja, aceitar e afirmar a própria vida com seus momentos bons e ruins. Em 3 de janeiro de 1889, sofreu um colapso mental. Segundo o relato mais conhecido, Nietzsche teria abraçado um cavalo para defendê-lo dos golpes de um cocheiro, antes de desmaiar em praça pública.
Em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos de idade, Nietzsche faleceu na residência onde vivia sob os cuidados de sua irmã. A causa oficial da morte foi pneumonia, agravada pelas consequências de seu estado de saúde debilitado após anos de problemas físicos e mentais. Ao longo de sua trajetória, Nietzsche desenvolveu uma filosofia marcada por questionamentos profundos sobre a vida, a sociedade e os valores humanos. Suas ideias buscam desafiar conceitos considerados tradicionais e convidam as pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças e escolhas. Nietzsche é um dos principais pensadores associados ao niilismo, corrente filosófica que questiona os valores, as verdades e as crenças estabelecidas pela tradição ocidental. Para Nietzsche, o niilismo surge com a chamada morte de Deus, que representa a perda da influência dos valores religiosos como base para dar sentido à vida humana. Nietzsche não está dizendo que Deus literalmente morreu, ele está fazendo uma análise da sociedade de sua época e mostrando que a religião e os valores tradicionais estavam perdendo força na Europa. O eterno retorno é uma das ideias mais conhecidas de Nietzsche, abordada pelo filósofo na obra Assim Falava Zaratustra, em 1885. Ela apresenta um experimento mental que imaginamos que nossa vida, com todos os momentos bons e ruins, teria que ser vivida novamente infinitas vezes, exatamente da mesma forma. Nietzsche usa essa ideia como uma reflexão sobre a maneira como vivemos. A pergunta central seria: se tivéssemos que repetir nossa vida para sempre, aceitaríamos essa possibilidade ou sentiríamos arrependimento? Para o filósofo, a aceitação completa dessa ideia apresenta uma afirmação de existência, ou seja, a capacidade de valorizar a vida como ela é. Já o desespero diante dessa possibilidade poderia indicar uma vida mal vivida e cheia de arrependimentos. Sendo assim, Nietzsche propõe que o indivíduo deve agir no presente como se as suas experiências e escolhas fossem repetir eternamente. Essa ideia convida a refletir sobre a importância de viver de forma consciente e assumir plenamente suas decisões, estando ligado ao conceito de amor fati, amor ao destino, mencionado anteriormente. Para finalizar a apresentação das principais ideias de Nietzsche, o filósofo nos apresenta a ideia do super-homem, Übermensch. Ela representa o indivíduo capaz de superar o niilismo e os valores tradicionais e criar seu próprio caminho, estando relacionada com a sua famosa frase "Deus está morto". Para o filósofo, muitas pessoas vivem seguindo regras e crenças impostas pela sociedade, especialmente aquelas que desvalorizam a vida presente em favor de uma existência após a morte. Na sociedade moderna, as ideias de Nietzsche nos convidam a questionar aquilo que muitas vezes aceitamos sem pensar. Em um mundo marcado por mudanças constantes, suas reflexões sobre a criação de valores, a busca por autenticidade e a responsabilidade pelas suas próprias escolhas permanecem sendo tópicos relevantes e muito discutidos. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck? A gente escolheu falar sobre a greve geral de 1917 no Brasil. São Paulo, 1917, a cidade crescia entre fábricas e chaminés. Milhares de operários, muitos vindos da Europa, trabalhavam em jornadas de até 16 horas por dia. O salário era bem baixo, a comida era cara e as moradias eram precárias. A modernidade industrial chegava no Brasil com promessas de progresso, mas também com exploração e miséria. A Primeira Guerra Mundial apertava ainda mais a economia. O cenário estava pronto para uma revolta. No dia 9 de julho, os trabalhadores da fábrica Cotonifício Cresp, na zona norte de São Paulo, pararam e exigiam aumento de salários e redução da jornada. Em poucos dias, a greve se espalhou como fogo. Têxteis, gráficas, cervejarias, fábricas de calçados, tudo parou. No dia 12 de julho, o operário José Martínez foi morto pela polícia. Seu corpo virou símbolo, a cidade começou a ferver. Os trabalhadores se organizaram. Anarquistas, socialistas e operários comuns criaram um comitê de greve geral. As decisões eram tomadas em assembleias noturnas. Criaram cozinhas comunitárias para alimentar os grevistas e caixas de ajuda para as famílias mais pobres. A solidariedade virou arma. Os bondes pararam, o comércio fechou. Pela primeira vez na história do Brasil, uma cidade inteira paralisou suas atividades. O governo reagiu com violência. Tropas do exército cercaram os bairros operários. Um estado de sítio foi decretado. Jornais foram censurados.
Líderes estrangeiros foram ameaçados de deportação. A repressão foi dura, mas os grevistas não recuaram. A paralisação se arrastou por dias. São Paulo estava sitiada. O poder público percebeu que a situação estava fora de controle. 6 de julho, o governo cedeu. Patrões e autoridades sentaram para negociar. As conquistas foram enormes para a época. E ajuste salarial de até 20%, jornada máxima de 9 horas, descanso dominical garantido, proibição do trabalho infantil e anistia para os presos. Foi a maior vitória operária já vista no Brasil. A classe trabalhadora provou sua força. O eco da greve se espalhou para o Rio de Janeiro, Santos e outras cidades. A greve geral de 1917 foi o marco da modernidade brasileira. Mostrou que a industrialização não trazia apenas o progresso, mas também conflito. Que o trabalhador não era apenas uma peça da máquina, mas um sujeito da história. O movimento inspirou as primeiras leis trabalhistas décadas depois e fortaleceu os sindicatos. Hoje, ao olharmos para trás, vemos na greve de 1917 o retrato mais humano da modernidade, a luta por dignidade contra a exploração. Oi, meu nome é Ariel e junto com meus colegas Joaquim e Arthur, vamos apresentar sobre o narcisismo e esperamos que ao final da apresentação vocês compreendam melhor esse tema. O narcisismo é o amor ou fascínio expressivo pela própria imagem, aparência e personalidade, manifestando-se em alguns graus que vão desde a autoconfiança saudável até traços profundos que afetam as relações interpessoais. Suas principais formas de expressão variam conforme a intensidade do comportamento e o impacto na vida social e emocional do indivíduo. O narcisismo envolve uma concentração expressiva em si mesmo, dividindo-se entre a busca por admiração externa e a necessidade de validação constante. Esse comportamento tem raízes profundas na psicologia e afeta a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo. O termo tem origem do mito grego de Narciso e foi desenvolvido como conceito científico na psicanálise por Sigmund Freud. Bom, continuando no assunto, eu sou Joaquim e vou explicar um pouco melhor o que significa o narcisismo. O narcisismo é uma característica marcada pela admiração exagerada por si mesmo, pela necessidade de elogios e pela dificuldade de ter empatia pelos outros. O termo vem do mito de Narciso, um jovem da mitologia grega que se apaixonou pelo próprio reflexo na água. Por isso, seu nome deu origem ao termo narcisismo. É importante diferenciar narcisismo de autoestima saudável. Ter autoestima significa reconhecer suas qualidades e defeitos e respeitar os outros. Já o narcisismo pode envolver sentimento de superioridade, necessidade constante de atenção e dificuldade em aceitar críticas. Algumas características são buscar muitos elogios, querer estar sempre no centro das atenções, sentir-se superior e ter pouca empatia. Agora eu vou falar um pouco de transtorno de personalidade narcisista. Antes de tudo, é importante entender que ele não é a mesma coisa que ser vaidoso. Gostar da própria aparência ou ter autoestima não significa que alguém tenha esse transtorno. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição da saúde mental, em que a pessoa sente uma necessidade muito grande de ser admirada. Costuma acreditar que é superior aos outros e tem dificuldade de se colocar no lugar das pessoas. Isso pode acabar prejudicando amizades, relacionamentos e até a vida profissional. Entre os principais sintomas estão a busca constante por elogios, dificuldade em aceitar críticas, sensação de que merece um tratamento especial e pouca empatia. Muitas vezes, por trás dessa aparência de muita confiança, existe uma autoestima bastante frágil. O diagnóstico só pode ser feito por um psicólogo ou um psiquiatra, depois de uma avaliação completa. Não existe um exame que confirme esse transtorno. O tratamento normal envolve psicoterapia, que ajuda a pessoa a entender melhor seus comportamentos e melhorar a forma como se relaciona com os outros. Em alguns casos, também pode haver acompanhamento com um psiquiatra.
Para finalizar, vale lembrar que nem toda pessoa vaidosa ou que gosta de chamar atenção é narcisista. O transtorno é algo muito mais complexo. Isso pode ser diagnosticado por um profissional da saúde mental. Então, antes de julgar alguém, o mais importante é buscar informação e entender o assunto. O mito da caverna, também conhecido como alegoria da caverna, foi escrito pelo filósofo grego Platão e está presente no 7º livro da obra A República. Escrito em forma de diálogo entre Sócrates e Glauco, o mito é uma metáfora que busca explicar a diferença entre aparência e realidade, destacando a importância da busca pelo conhecimento verdadeiro, por meio da razão, da filosofia e da reflexão crítica. A alegoria também apresenta a educação como um processo de transformação, capaz de libertar o ser humano da ignorância e conduzi-lo à compreensão do mundo, de forma mais profunda e consciente. Na alegoria, Platão descreve um grupo de pessoas que vive preso desde a infância no interior de uma caverna. Acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, os prisioneiros são incapazes de se mover ou olhar para qualquer outro lugar além da parede à sua frente. Atrás deles existe uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas carregam diversos objetos que projetam sombras na parede. Como nunca tiveram contato com o mundo exterior, os prisioneiros acreditam que aquelas sombras representam toda a realidade existente. Para eles, aquilo que enxergam e ouvem é a única verdade possível, pois jamais conheceram algo diferente. Dessa forma, Platão demonstra como a falta de conhecimento pode levar as pessoas a aceitarem ilusões como se fossem fatos incontestáveis. Em determinado momento, um dos prisioneiros consegue se libertar e sair da caverna. No início, a luz do sol ofusca seus olhos, causando dor, desconforto e dificuldade para enxergar. A adaptação é lenta e exige esforço, mas aos poucos ele passa a perceber as cores, as formas, a natureza e tudo aquilo que existe fora da caverna. Com isso, compreende que as sombras eram apenas representações imperfeitas da realidade, e que o verdadeiro conhecimento estava além daquilo que sempre acreditou. Transformado por essa descoberta, ele decide retornar à caverna, para compartilhar o que aprendeu e tentar libertar os demais prisioneiros. No entanto, é recebido com desconfiança e rejeição. Os outros não acreditam em seu relato, consideram-no louco e chegam a enxergá-lo como uma ameaça, pois suas palavras colocam em dúvida tudo aquilo que sempre acreditaram. Essa parte da alegoria mostra como muitas pessoas resistem às mudanças e têm dificuldade em aceitar novas ideias que desafiam suas crenças e certezas. O mito da caverna está profundamente relacionado com os dias atuais, pois é possível perceber que muitas pessoas ainda vivem cercadas por aparências e informações que nem sempre representam a realidade. Apesar do fácil acesso ao conhecimento por meio da internet, nem sempre há o hábito de questionar ou verificar a veracidade das informações recebidas. As redes sociais e os algoritmos costumam apresentar conteúdos semelhantes aos interesses de cada usuário, criando bolhas de informação que limitam o contato com opiniões diferentes e facilitam a circulação de notícias falsas e da desinformação. Além disso, muitas publicações mostram versões idealizadas da vida, da aparência e do sucesso, o que pode gerar comparações irreais, insegurança e uma visão distorcida da realidade. Assim como os prisioneiros da caverna, muitas pessoas acabam aceitando essas imagens e informações sem refletir criticamente sobre elas, tornando-se vulneráveis à manipulação e aos preconceitos. Nesse contexto, o mito da caverna continua extremamente atual e relevante. Assim como o prisioneiro que deixa a caverna para descobrir a verdade, cada pessoa é convidada a desenvolver o pensamento crítico, buscar fontes confiáveis de informação, questionar ideias prontas e refletir antes de aceitar qualquer conteúdo como verdadeiro. A educação, a ciência e a filosofia desempenham um papel essencial nesse processo, pois incentivam a investigação, o diálogo e a construção do conhecimento. A principal mensagem de Platão é que alcançar a verdade exige esforço, coragem e disposição para superar as aparências, reconhecendo que o aprendizado
é um caminho contínuo de descoberta e crescimento pessoal. Dessa forma, a alegoria permanece como uma importante reflexão sobre a liberdade, o conhecimento e a responsabilidade de cada indivíduo na busca pela verdade. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo para trabalhar. Algumas ocupam grandes escritórios, outras enfrentam longas jornadas em fábricas, hospitais, mercados e transportes. Mas por que algumas pessoas acumulam tanta riqueza enquanto as outras mal conseguem sobreviver? Será que essa desigualdade é apenas consequência do esforço individual ou ela faz parte da forma de como a sociedade está organizada? Vivemos em uma sociedade marcada por enormes diferenças. Enquanto alguns possuem empresas, terras e grandes patrimônios, milhões dependem apenas do próprio trabalho para viver. Essas diferenças não surgiram por acaso. Elas foram sendo construídas ao longo da história. E entender como isso aconteceu foi justamente a pergunta que motivou Marx e Engels. No século XIX, durante a Revolução Industrial, Marx e Engels observaram o mundo em rápida transformação. As fábricas produziam cada vez mais riqueza, porém, ao mesmo tempo, aumentavam a exploração, as jornadas exaustivas e as desigualdades. Em vez de explicar a história apenas pelas ideias ou pelos grandes líderes, eles propuseram olhar para aquilo que sustenta toda a sociedade: o trabalho, a produção e as condições materiais de vida. Para Marx, toda riqueza é produzida pelo trabalho humano. No capitalismo, entretanto, quem produz nem sempre recebe aquilo que gera. O trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário, enquanto o proletário dos meios de produção obtém o lucro. Essa diferença foi chamada por Marx de mais-valia, um dos principais conceitos em sua crítica ao capitalismo. Preciso andar, vou por aí a procurar, sofrer pra não chorar. Deixe-me ir. Nenhuma sociedade permanece igual para sempre. Ao longo da história, diferentes formas de produção deram origem a diferentes formas de organizações sociais. E sempre que surgem interesses opostos entre grupos sociais, aparecem conflitos. Esses conflitos impulsionam mudanças econômicas, políticas e sociais. Mais de um século depois, as ideias de Marx continuam presentes em debates sobre trabalho, desigualdade, economia e justiça social. Concordando ou discordando de suas conclusões, sua teoria permanece uma importante ferramenta para compreender a sociedade contemporânea. Afinal, quando observamos o mundo ao nosso redor, uma pergunta continua atual. Vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quem foi realmente Karl Marx? Mais do que um nome histórico, ele foi um filósofo, economista e sociólogo que mudou o curso do mundo. Nascido em Trèves, na Prússia, em 1818, sua jornada intelectual começou cedo, estudando direito e filosofia nas prestigiadas universidades de Bonn e Berlim. Como jornalista e editor, Marx usou a palavra para criticar a sociedade da sua época, uma época de profundas transformações. Era a Revolução Industrial, uma era de progresso tecnológico, mas também de exploração extrema e desigualdade social sem precedentes. Foi diante dessa realidade que Marx desenvolveu suas teorias. Ele analisou a exploração do trabalhador e a natureza do capitalismo.
Seus estudos culminaram na criação do socialismo científico, uma proposta para entender e transformar uma sociedade profundamente desigual. As ideias de Marx continuam a ser debatidas e a influenciar o pensamento político e econômico até os dias de hoje. Mas quem ajudou Marx a forjar esta visão revolucionária? A resposta é um dos mais grandes parceiros na história do pensamento, Friedrich Engels. Sua amizade e colaboração com Marx foram fundamentais, unindo teoria e experiência para criar o marxismo. Em 1848, seu trabalho conjunto, o Manifesto Comunista, sacudiu o mundo, com um chamado à ação para o proletariado. Marx descreveu uma sociedade dividida: a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, a classe trabalhadora. Esta divisão cria a luta de classes, a força motriz da história, onde as classes dominadas lutam contra seus opressores. O mais-valia é a explicação, o valor criado pelo trabalhador além de seu salário, que é apropriado pela burguesia como lucro. Esses conceitos não são apenas teoria. Eles definem a realidade de milhões e continuam a influenciar o debate sobre justiça social hoje. Olá! Hoje vamos falar sobre o livro Infocracia do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Nessa obra, o autor procurou responder uma pergunta muito atual: como a internet e o excesso de informações estão mudando a democracia e a maneira como pensamos? À primeira vista, pode parecer que quanto mais informações temos, mais livres e bem informados nós nos tornamos. Mas Han defende que é justamente o contrário disso. Para ele, vivemos em uma época em que somos bombardeados por tantas notícias e opiniões e conteúdos que acabamos tendo dificuldade para refletir com calma sobre o que está acontecendo e sobre o que consumimos. Ao longo desse podcast, vamos apresentar as principais ideias do livro e discutir por que elas continuam tão atuais. Um dos conceitos mais importantes apresentados por Byung-Chul Han é que hoje vivemos em uma sociedade movida pelos dados, pelas redes sociais e pelos algoritmos. Todos os dias recebemos uma quantidade enorme de informações, notícias, vídeos, mensagens, publicações e opiniões. O problema, segundo o autor, não é a falta de informação, mas o excesso dela. Como tudo acontece muito rápido, acabamos consumindo conteúdos demais, de forma superficial. Em vez de analisar, comparar e refletir, então a gente acaba curtindo, reagindo, comentando e só compartilhando quase automático. Além disso, as plataformas digitais utilizam algoritmos que mostram principalmente conteúdos semelhantes aos que a gente já consumiu. Ou seja, criam uma bolha de informação, nas quais temos pouco contato com opiniões diferentes que as nossas. Segundo Han, esse cenário afeta diretamente a democracia. Uma democracia saudável depende do diálogo, da capacidade de ouvir opiniões diferentes e da construção coletiva de soluções. No entanto, quando cada pessoa passa a viver dentro da sua própria bolha de informações, esse diálogo acaba se tornando muito mais difícil. Outro ponto importante é a velocidade com que a informação circula. Notícias falsas, conteúdos manipulados e discursos emocionais costumam espalhar muito rapidamente, muitas vezes antes mesmo que possam ser verificados. Por isso, o autor utiliza o termo infocracia, que representa uma sociedade em que a informação deixa de ser apenas um meio de comunicação e passa a exercer uma grande influência sobre o comportamento das pessoas e sobre as decisões políticas. Então, no fim, o que Byung-Chul Han traz no livro não é exatamente uma crítica à tecnologia ou à internet. O problema está muito mais na forma como a gente lida com tudo isso. A gente recebe informação o tempo inteiro. Abre uma rede social e já vem notícia, opinião, vídeo, comentário. E no meio de tanta coisa, a gente acaba só consumindo, reagindo, sem parar para pensar realmente no que a gente está vendo. E achei justamente essa reflexão que fica depois de ver Infocracia. Que ter acesso a muita informação não significa necessariamente estar bem informado. A gente também precisa saber se questionar, aceitar que às vezes vai ter conflito e ouvir opiniões diferentes da nossa. Isso acaba sendo muito importante não só para a nossa vida na internet, mas para a própria democracia em si, porque ela precisa desse diálogo. Bom, era isso que a gente queria trazer sobre Infocracia. Esperamos que tenha dado para entender um pouco melhor a ideia do livro e principalmente pensar sobre como agimos na internet.
Você já ouviu falar de Heráclito de Éfeso? Ele foi um filósofo grego que viveu aproximadamente entre 540 e 480 a.C. e ficou conhecido por suas ideias profundas sobre a mudança e a natureza do mundo. Hoje você verá 5 curiosidades sobre Heráclito. Número 5. Ele era conhecido como o Obscuro. Heráclito recebeu esse apelido porque seus textos eram considerados difíceis de entender. Ele gostava de usar frases curtas, enigmas e metáforas, fazendo com que suas ideias pudessem ter diferentes interpretações. Número 4. Ele acreditava que tudo está em constante mudança. Uma de suas ideias mais famosas é representada pela frase: tudo flui. Para Heráclito, nada permanece exatamente igual. Assim como um rio está sempre recebendo água nova, o mundo também está constantemente se transformando. Número 3. O fogo era muito importante para ele. Heráclito considerava o fogo um símbolo fundamental da transformação. Para ele, o fogo representava um universo que está sempre mudando, passando de um estado para outro. Número 2. Ele acreditava na existência do Logos. O Logos seria uma espécie de princípio ou razão que organiza o universo. Mesmo que o mundo pareça estar cheio de mudanças e conflitos, Heráclito acreditava que existia uma lógica por trás de tudo isso. Número 1. Ele dizia que os opostos fazem parte da realidade. Para Heráclito, coisas aparentemente contrárias, como frio e quente, vida e morte, ou dia e noite, não existem apenas como inimigas. Elas fazem parte de um processo de transformação e dependem umas das outras. Por isso, Heráclito continua sendo estudado até hoje. Suas ideias ajudaram a desenvolver uma maneira diferente de pensar sobre mudança, conflito e sobre como o universo funciona. Muito obrigado pela atenção. O que significa existir? Não apenas estar vivo, mas ser de fato consciente de que um dia deixaremos de ser. Um filósofo alemão dedicou a vida inteira a essa única pergunta e mudou para sempre o rumo da filosofia ocidental. Este é Martin Heidegger. Nascido em 1889 na pequena cidade de Meßkirch, no sul da Alemanha, Heidegger cresceu em uma família católica modesta. Estudou teologia antes de migrar para a filosofia na Universidade de Freiburg, onde se tornou aluno e assistente de Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, o estudo de como as coisas se manifestam à nossa consciência. Em 1927, Heidegger publica sua obra-prima, Ser e Tempo. Nela ele resgata uma pergunta que julgava esquecida pela filosofia há séculos: o que significa ser? Para investigá-la, ele cria um conceito central, o Dasein, literalmente ser aí, o modo de existência humana, sempre lançado num mundo, sempre em relação com as coisas e com os outros. Para Heidegger, não existimos como espectadores isolados observando o mundo de fora. Estamos mergulhados nele, e é essa condição, o ser no mundo, que define o que somos. Um dos pontos mais radicais do pensamento de Heidegger é sua reflexão sobre a morte. Para ele é a consciência da própria finitude, o ser para a morte, que pode nos arrancar da vida automática, repetitiva, vivida segundo o que todo mundo faz. Só ao encarar a morte como possibilidade sempre presente, dizia ele, o ser humano pode viver de forma autêntica, assumindo suas escolhas em vez de se dissolver no anonimato da massa. A trajetória de Heidegger, porém, é marcada por uma mancha grave. Em 1933, ele se filiou ao Partido Nazista e assumiu o cargo de reitor da Universidade de Freiburg, discursando em apoio ao regime de Hitler. Mesmo após deixar o cargo meses depois, Heidegger jamais fez um pedido de desculpas claro e público. Até hoje, filósofos debatem: é possível separar sua filosofia genial de suas escolhas políticas condenáveis?
Nas décadas seguintes, Heidegger voltou seu olhar para a técnica moderna, alertando que ela reduz o mundo inteiro, inclusive os seres humanos, a mero recurso disponível a ser explorado e descartado. Apesar da controvérsia, sua obra influenciou profundamente pensadores como Sartre, Arendt, Foucault e Derrida, moldando o existencialismo, a hermenêutica e boa parte da filosofia do século XX. Heidegger morreu em 1976, aos 86 anos, na mesma região onde nasceu. Deixou uma pergunta que continua a ecoar. Será que, no meio da correria e do barulho do mundo moderno, ainda somos capazes de parar e simplesmente autenticamente ser? Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de filosofia. Hoje vamos falar sobre a filosofia contemporânea, dando uma atenção especial ao filósofo alemão Jürgen Habermas. Mas antes de nós falar especificamente sobre o Habermas, nós precisamos entender o que é a filosofia contemporânea. Então, ela corresponde de maneira geral à filosofia que foi desenvolvida a partir do final do século XIX e durante os séculos XX e o XXI, que é o atual. Esse período então, ele foi marcado por grandes transformações sociais, políticas, científicas e tecnológicas, além de acontecimentos como as duas guerras mundiais, o avanço do capitalismo e o surgimento de novas formas de comunicação. Por isso, os filósofos contemporâneos passam a discutir questões muito próximas da nossa realidade, como política, sociedade, liberdade, ciência, linguagem, ética e poder. E é nesse contexto, então, que surge o Jürgen Habermas, que foi um dos principais filósofos alemão do século XX. Quem foi Habermas? Jürgen Habermas nasceu em 1929, na Alemanha, e ficou conhecido principalmente por seus estudos sobre sociedade, política, democracia e comunicação. Ele fez parte da chamada Escola de Frankfurt, uma corrente de pensamento que buscava analisar criticamente a sociedade moderna, principalmente as relações entre capitalismo, cultura, política e poder. Uma das principais preocupações de Habermas era entender como uma sociedade poderia chegar à decisão mais justa e democrática. Para ele, a comunicação possui um papel fundamental nisso. E Habermas acreditava em que as pessoas não precisavam necessariamente resolver seus conflitos através da força ou da imposição. Elas podem utilizar o diálogo e a argumentação racional para tentar chegar em um entendimento. E é justamente daí que surge um conceito mais importante da filosofia, o agir comunicativo. Agir comunicativo e esfera pública. O agir comunicativo é uma das ideias centrais de Habermas. De maneira bem simplificada, significa que as pessoas podem utilizar a comunicação e a argumentação para buscar um entendimento comum. Por exemplo, um grupo de estudantes precisa decidir como vai ser realizado um trabalho. Se uma pessoa simplesmente impõe sua vontade, temos uma relação baseada na força ou na autoridade. Porém, se todos os integrantes apresentarem seus argumentos, escutam os outros e debatem tentando chegar em alguma decisão por meio do diálogo, temos um exemplo de agir comunicativo. Outro conceito é o de esfera pública. Para Habermas, a esfera pública é um espaço em que os cidadãos podem discutir assuntos de interesse coletivo e participar da formação da opinião pública. Isso é fundamental para a democracia, porque uma sociedade democrática não deveria depender apenas das decisões dos governantes. Os cidadãos também precisam ter espaço para debater, argumentar e participar das decisões sociais e políticas. Assim, comunicação, participação e democracia estão diretamente relacionados no pensamento de Habermas. As ideias de Habermas continuam muito importantes atualmente, principalmente porque vivemos em uma sociedade em que a comunicação está presente o tempo todo. As redes sociais, por exemplo, ampliaram enormemente o espaço da discussão pública. Porém, também trouxeram problemas como desinformação, discursos de ódio, manipulação e dificuldade de diálogo entre pessoas com opiniões diferentes. Nesse sentido, podemos relacionar Habermas com uma questão bastante atual. Será que estamos realmente dialogando ou apenas tentando impor nossas próprias opiniões?
Para Habermas, uma sociedade democrática depende da capacidade de seus cidadãos de argumentar, ouvir diferentes pontos de vista e buscar o entendimento por meio do diálogo. Portanto, podemos concluir que a filosofia contemporânea procura compreender problemas muito presentes na sociedade atual, e Habermas se destaca justamente por mostrar a importância da comunicação, da racionalidade e da participação democrática. E fica uma reflexão para finalizar. Em uma sociedade cada vez mais conectada, estamos usando a comunicação para realmente compreender uns aos outros? E esse foi nosso podcast. Muito obrigado por nos acompanhar. E é isso. Tenha um bom dia. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. Oi, sejam bem-vindos ao nosso documentário. Hoje vamos falar sobre uma das correntes filosóficas mais importantes da história, o existencialismo. Você já se perguntou qual é o sentido da vida? Será que nascemos com um destino definido ou somos nós que construímos o nosso caminho? Essas perguntas parecem simples, mas acompanham a humanidade há milhares de anos. É justamente sobre elas que o existencialismo busca refletir. Durante esse documentário, vamos explicar o que é o existencialismo, quem foram seus principais filósofos, quais são suas ideias mais importantes e como essa filosofia está presente no nosso dia a dia. O existencialismo é uma corrente filosófica que ganhou força principalmente nos séculos XIX e XX. A sua principal ideia é que o ser humano ele não nasce com um propósito pronto. Cada pessoa constrói o sentido da sua própria vida por meio de suas escolhas, atitudes e experiências. Isso significa que somos responsáveis por decidir quem queremos ser, em vez de acreditar que nosso destino já esteja definido. O existencialismo afirma que cada decisão ajuda a construir a nossa identidade. Então, um dos principais pensadores ligados ao existencialismo foi Søren Kierkegaard. Ele foi um filósofo dinamarquês do século XIX. Bom, o Søren acreditava que cada pessoa devia tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade sobre elas. Então, para Kierkegaard, viver significa escolher constantemente, mesmo quando essas escolhas causam medo ou até insegurança. Outro filósofo muito importante foi o Friedrich Nietzsche. Ele criticava a ideia de simplesmente aceitar tudo o que a sociedade dizia ser certo. Nietzsche acreditava que cada pessoa deveria criar seus próprios valores e viver de forma verdadeira, sem depender apenas da opinião dos outros. O filósofo mais conhecido do existencialismo foi Jean-Paul Sartre. Uma de suas frases mais famosas é: "O homem está condenado a ser livre." Essa frase pode parecer estranha, mas significa que ninguém pode escolher por nós. Somos livres para decidir, porém também somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Não podemos colocar a culpa no destino, na sorte ou em outras pessoas, por todas as decisões que tomamos. Uma das ideias centrais do existencialismo é a liberdade. Todos nós fazemos escolhas todos os dias. Então, a gente pode escolher o que estudar, onde trabalhar, com quem convivemos, quais valores seguimos e até como a gente reage diante dos nossos problemas. Mas toda liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Cada decisão gera consequências, boas ou ruins. Imagine um estudante que terminou o ensino médio. Ele pode fazer faculdade, começar a trabalhar ou fazer um curso técnico. Talvez a sua família queira que ele seja médico, mas o seu sonho pode ser professor. Qual decisão ele deve tomar? Segundo o existencialismo, ninguém pode responder essa pergunta por ele. Somente essa pessoa pode decidir qual caminho seguir e aceitar as consequências dessa escolha feita. Outro exemplo acontece dentro da escola. Imagina que um aluno vê um colega sofrendo bullying. Ele pode fingir que não viu, ele pode
rir junto com os outros, ou ele pode defender o colega e pedir ajuda. Cada escolha demonstra quais valores essa pessoa possui. O existencialismo, ele afirma que as nossas ações mostram quem realmente a gente é. Podemos pensar também em alguém que sonha em ser artista. Porém, todos dizem que essa profissão não dará dinheiro. Então, essa pessoa, ela decide desistir do seu sonho apenas para acompanhar ou agradar os outros. Depois de alguns anos, ela percebe que nunca fez aquilo que ela realmente queria e gostava. Então, o existencialismo serve justamente para a gente refletir sobre isso. Estamos vivendo a nossa própria vida ou apenas tentando agradar as expectativas de outras pessoas? Quando percebemos que somos responsáveis pelas nossas escolhas, é comum sentir medo, ansiedade ou até mesmo a insegurança. Os filósofos, eles chamam esse sentimento de angústia existencial. Ela acontece porque sabemos que qualquer decisão pode mudar completamente nossa vida. Mesmo assim, o existencialismo ele afirma que fugir das escolhas também é uma escolha. Outro conceito bem importante também é a autenticidade. Ser autêntico significa agir de acordo com aquilo em que realmente acreditamos. Isso não significa fazer qualquer coisa. Significa viver sendo verdadeiro consigo mesmo, sem fingir ser alguém apenas para agradar os outros. O existencialismo também aparece em livros, séries e filmes. Um exemplo é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Nele, o professor incentiva seus alunos a pensarem por conta própria, seguirem seus sonhos e aproveitarem a vida, em vez de apenas obedecer às expectativas da sociedade. Essa é uma ideia muito presente no existencialismo. Mesmo tendo surgido há muitos anos, o existencialismo ele continua muito atual. Hoje enfrentamos escolhas o tempo todo. Qual profissão seguir, que faculdade fazer, como agir nas redes sociais, quais amizades manter, como enfrentar dificuldades. E todas essas escolhas ajudam a construir quem somos realmente. Em resumo, o existencialismo nos ensina que não existe um único sentido para a vida. Cada pessoa cria esses sentidos através das suas próprias escolhas. Somos livres para decidir, mas também responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Esperamos que esse documentário tenha ajudado você a compreender melhor o existencialismo e a perceber como essa filosofia está presente em nosso cotidiano. Muito obrigada pela atenção. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, escritor e professor alemão, considerado um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna. Nascido no dia 15 de outubro de 1844, em um pequeno vilarejo da Prússia, ele era o primeiro de 3 filhos do ministro luterano da cidade. Seu pai foi vítima de um derrame cerebral quando Nietzsche tinha 2 anos e acabou não resistindo. Apenas 6 meses após a morte do pai, Nietzsche também teve que presenciar a morte de seu irmão mais novo. Pouco tempo depois, a família do filósofo mudou-se para Naumburg, onde ele passou a infância e a juventude, vivendo com a mãe, a irmã, a avó e as tias. Em 1858, Nietzsche obteve uma bolsa de estudos para estudar na prestigiada escola Schubfort, uma das mais prestigiadas da Alemanha. Após concluir seus estudos, Nietzsche entrou na Universidade de Bonn em 1864 para cursar teologia e filologia. Com o tempo, decidiu concentrar seus estudos na filologia, disciplina que despertava maior interesse. Apesar de ser filho e neto de pastores protestantes, Nietzsche viria a questionar posteriormente os ensinamentos cristãos. Muitos de seus pensamentos iniciais foram influenciados pela leitura do filósofo Arthur Schopenhauer, principalmente a partir da leitura ao livro O Mundo como Vontade e Representação. Em 1888, Nietzsche escreveu suas últimas obras. Ao longo da vida, enfrentou diversos problemas de saúde, como fortes dores de cabeça, enxaquecas, náuseas, vômito, insônia e problemas no estômago. Apesar do sofrimento constante, transformou essa experiência em parte de sua filosofia, defendendo que superar as dificuldades era um caminho para o crescimento pessoal. Dessa reflexão, surgiu a ideia de amor fati,
expressão em latim que significa amor ao destino, ou seja, aceitar e afirmar a própria vida com seus momentos bons e ruins. Em 3 de janeiro de 1889, sofreu um colapso mental. Segundo o relato mais conhecido, Nietzsche teria abraçado um cavalo para defendê-lo dos golpes de um cocheiro, antes de desmaiar em praça pública. Em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos de idade, Nietzsche faleceu na residência onde vivia sob os cuidados de sua irmã. A causa oficial da morte foi pneumonia, agravada pelas consequências de seu estado de saúde debilitado após anos de problemas físicos e mentais. Ao longo de sua trajetória, Nietzsche desenvolveu uma filosofia marcada por questionamentos profundos sobre a vida, a sociedade e os valores humanos. Suas ideias buscam desafiar conceitos considerados tradicionais e convidam as pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças e escolhas. Nietzsche é um dos principais pensadores associados ao niilismo, corrente filosófica que questiona os valores, as verdades e as crenças estabelecidas pela tradição ocidental. Para Nietzsche, o niilismo surge com a chamada morte de Deus, que representa a perda da influência dos valores religiosos como base para dar sentido à vida humana. Nietzsche não está dizendo que Deus literalmente morreu, ele está fazendo uma análise da sociedade de sua época e mostrando que a religião e os valores tradicionais estavam perdendo força na Europa. O eterno retorno é uma das ideias mais conhecidas de Nietzsche, abordada pelo filósofo na obra Assim Falava Zaratustra, em 1885. Ela apresenta um experimento mental que imaginamos que nossa vida, com todos os momentos bons e ruins, teria que ser vivida novamente infinitas vezes, exatamente da mesma forma. Nietzsche usa essa ideia como uma reflexão sobre a maneira como vivemos. A pergunta central seria: se tivéssemos que repetir nossa vida para sempre, aceitaríamos essa possibilidade ou sentiríamos arrependimento? Para o filósofo, a aceitação completa dessa ideia apresenta uma afirmação de existência, ou seja, a capacidade de valorizar a vida como ela é. Já o desespero diante dessa possibilidade poderia indicar uma vida mal vivida e cheia de arrependimentos. Sendo assim, Nietzsche propõe que o indivíduo deve agir no presente como se as suas experiências e escolhas fossem repetir eternamente. Essa ideia convida a refletir sobre a importância de viver de forma consciente e assumir plenamente suas decisões, estando ligado ao conceito de amor fati, amor ao destino, mencionado anteriormente. Para finalizar a apresentação das principais ideias de Nietzsche, o filósofo nos apresenta a ideia do super-homem, Übermensch. Ela representa o indivíduo capaz de superar o niilismo e os valores tradicionais e criar seu próprio caminho, estando relacionada com a sua famosa frase "Deus está morto". Para o filósofo, muitas pessoas vivem seguindo regras e crenças impostas pela sociedade, especialmente aquelas que desvalorizam a vida presente em favor de uma existência após a morte. Na sociedade moderna, as ideias de Nietzsche nos convidam a questionar aquilo que muitas vezes aceitamos sem pensar. Em um mundo marcado por mudanças constantes, suas reflexões sobre a criação de valores, a busca por autenticidade e a responsabilidade pelas suas próprias escolhas permanecem sendo tópicos relevantes e muito discutidos. O que significa existir? Não apenas estar vivo, mas ser de fato consciente de que um dia deixaremos de ser. Um filósofo alemão dedicou a vida inteira a essa única pergunta e mudou para sempre o rumo da filosofia ocidental. Este é Martin Heidegger. Nascido em 1889 na pequena cidade de Meßkirch, no sul da Alemanha, Heidegger cresceu em uma família católica modesta. Estudou teologia antes de migrar para a filosofia na Universidade de Freiburg, onde se tornou aluno e assistente de Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, o estudo de como as coisas se manifestam à nossa consciência. Em 1927, Heidegger publica sua obra-prima, Ser e Tempo. Nela, ele resgata uma pergunta que julgava esquecida pela filosofia há séculos: o que significa ser? Para investigá-la, ele cria um conceito central, o Dasein, literalmente ser aí, o modo de existência humana, sempre lançado no mundo, sempre em relação com as coisas e com os outros. Para Heidegger, não existimos como espectadores isolados observando o mundo de fora. Estamos mergulhados nele, e é essa condição, o ser no mundo, que define o que somos. Um dos pontos mais radicais do pensamento de Heidegger é sua reflexão sobre a morte. Para ele, é a consciência da própria finitude, o ser para a morte, que pode nos arrancar da vida automática, repetitiva,
vivida segundo o que todo mundo faz? Só ao encarar a morte como possibilidade sempre presente, dizia ele, o ser humano pode viver de forma autêntica, assumindo suas escolhas em vez de se dissolver no anonimato da massa. A trajetória de Heidegger, porém, é marcada por uma mancha grave. Em 1933, ele se filiou ao Partido Nazista e assumiu o cargo de reitor da Universidade de Freiburg, discursando em apoio ao regime de Hitler. Mesmo após deixar o cargo meses depois, Heidegger jamais fez um pedido de desculpas claro e público. Até hoje, filósofos debatem: é possível separar sua filosofia genial de suas escolhas políticas condenáveis? Nas décadas seguintes, Heidegger voltou seu olhar para a técnica moderna, alertando que ela reduz o mundo inteiro, inclusive os seres humanos, a mero recurso disponível a ser explorado e descartado. Apesar da controvérsia, sua obra influenciou profundamente pensadores como Sartre, Arendt, Foucault e Derrida, moldando o existencialismo, a hermenêutica e boa parte da filosofia do século XX. Heidegger morreu em 1976, aos 86 anos, na mesma região onde nasceu. Deixou uma pergunta que continua a ecoar. Será que, no meio da correria e do barulho do mundo moderno, ainda somos capazes de parar e simplesmente autenticamente ser? Vivemos em um mundo cheio de desafios, preocupações e mudanças constantes. Mas como manter a calma diante dessas situações? Há mais de 2000 anos atrás, surgiu uma filosofia que buscava responder essa pergunta, o estoicismo. Nesse documentário, vamos conhecer seus principais ensinamentos e como eles continuam tão atuais. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., fundado por Zenão de Sítio e mais tarde desenvolvida por outros grandes pensadores, como Sêneca, Epiteto e também pelo imperador Marco Aurélio. Eles acreditavam que a verdadeira felicidade não viria da riqueza ou da sorte, mas sim da maneira em que enfrentamos a vida. O principal ensinamento do estoicismo é conseguir distinguir aquilo que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode. Os nossos pensamentos, atitudes e emoções são algo que depende de nós. Já os acontecimentos externos, como opiniões dos outros e os imprevistos, são algo que foge do nosso controle. O estoico busca agir com sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, encarando a realidade sem deixar as emoções dominarem suas decisões. Mesmo após mais de 2000 anos, o estoicismo continua presente na vida moderna. Muitas pessoas utilizam esses ensinamentos para lidar com situações de ansiedade, estresse e desafios do cotidiano. Ao invés de reclamarem das dificuldades, a filosofia estoica incentiva a buscar soluções e aprender com cada experiência. O estoicismo nos ensina que nem sempre podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagir. Ao desenvolver equilíbrio emocional, responsabilidade e serenidade, encontramos uma maneira mais consciente de viver. E talvez essa seja a maior lição dessa filosofia. A verdadeira força está dentro de nós.